Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Gestão Pública 4.0. Tema de hoje super bacana, vamos conversar sobre penhora na execução fiscal. Eu me chamo Beatriz Biancato, junto aqui ao professor Elton Kremer, sempre comentamos sobre temas envolvendo a administração pública e o direito tributário. Fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Hoje, então, já começando aqui, agradecendo ao feedback do pessoal dos últimos episódios que nós gravamos e disponibilizamos, né, as devolutivas, os comentários que estamos recebendo muito positivos, aí incentivando que a gente continue a gravar episódios. Os temas estão sendo bem interessantes, a gente está conseguindo discutir sobre coisas bem importantes, corriqueiras, envolvendo a administração pública e o direito tributário. Então, realmente, a gente se preocupa aqui em selecionar temas que guardam relação aí com a atividade de vocês, que sejam coisas assim que se vê no dia a dia mesmo e tenham utilidade prática de alguma forma para vocês. Esse é o nosso objetivo aqui de compartilhar o conhecimento. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, antes da gente começar a falar do tema de hoje, que o professor nos apresentasse a grande novidade do livro publicado, né, professor? É uma felicidade, né, Bia? É como o nascimento de um filho, né? O nascimento de um livro, nesse caso. Então, é o nosso livro aqui, que é a tese do doutorado, que saiu publicado pela Dialética, né? Eu vou colocar ali, depois vai aparecer na descrição ali para os interessados, até para saber o que é essa obra, o que fala, né? Então, é a obra LGPD e Administração Tributária. É um tema, assim, bem inovador, né? Porque normalmente se pensa na LGPD para a administração pública de uma forma geral. Mas como que fica, né, Bia, no lançamento de tributos, na inscrição indicativa, no portal da transparência, na informação para o Tribunal de Contas, como que a gente deve tratar essas informações que estão sob sigilo fiscal? E como que fica o compartilhamento de informações hoje? Tudo que você vai fazer vai para um banco de dados, ou da Receita Federal, ou da Receita Estadual, né? E a partir do momento que há o compartilhamento, como que fica esse sigilo, né? Então, é isso que eu trago aqui nessa obra, aí, algumas reflexões sobre o tema. Inclusive, se você está chegando agora de paraquedas nesse podcast, saiba que nós gravamos já um episódio destinado exclusivamente a tratar sobre esse tema, né? E claro que o professor à época fez, né, um spoiler, olha, vai sair a obra, e agora a gente tem a possibilidade aí de prestigiá-lo, adquirir a obra, conhecer o trabalho e a materialização de algo que ele comentou lá no podcast. Já vai sair em breve a obra e saiu e a gente está aqui compartilhando. Parabéns pela conquista, né? E esperamos aí que, obviamente, seja uma contribuição muito bacana aí para o mercado editorial nessa temática, já que a gente encontra bastante dificuldade de encontrar coisas específicas nesse tema. Hoje nós vamos falar sobre penhora na execução fiscal, uma grande preocupação. Eu, como advogada privada aqui, os meus contribuintes ficam muito preocupados com a bendita da penhora na execução fiscal. A questão, né, às vezes, nem é pagar o imposto devido, o tributo ali envolvido no processo em si. A pergunta que vem é: vão bloquear minha conta? Vão fazer busca dos meus bens? Quando? Então, a preocupação, recebeu a citação, já fica desesperado. Vai penhorar minha conta, vai bloquear minha conta. Então, vamos começar do começo, redundante, mas necessário. Quando que a gente chega ao ponto de uma penhora na execução fiscal, professor? Então, Bia, às vezes, para alguns contribuintes, a penhora é o começo do processo, porque ele não deu bola até aquele momento, né? Veio a inscrição dívida-ativa, foi ajuizado de execução fiscal, veio a citação, e daí, quando vem a penhora, que daí ele toma juízo e vai levar, por exemplo, o caso para um advogado para defender seus interesses, né? Às vezes o advogado fica puto da cara, por quê? Porque já chegou no momento que não dá para fazer muita coisa, né? Não dá para pensar ali, já está bem restrito. Mas, enfim,
A execução fiscal, então, ela tem como primeiro ato, que a gente chama de primeiro gargalo, a primeira dificuldade que a gente tem no processo, é a citação válida. Então, a gente tem que mandar, né, essa carta de citação, ou AR ou por oficial de justiça, diretamente para o executado, e ele assinando, né, ele, o seu preposto ou algum terceiro, desde que seja no endereço correto, assinando, né, essa carta de citação, considera-se citado, né? Diante da citação válida, nós passamos para a segunda etapa, que daí seria a penhora, a tão temida penhora, aonde o procurador que está acautelando o processo de execução fiscal vai encontrar algum bem, né, do devedor. E aí seria o segundo gargalo, né? Uma vez citado, você vai tentar encontrar o que é possível, qual que seria o melhor bem para garantir aquela execução fiscal. Aí está a grande saga da advocacia pública e o grande medo por parte dos devedores. É verdade. E aí, às vezes, chega aqui no escritório, contribuinte desesperado, falando: nossa, bloquearam o meu CPF, tem uma ação em curso, e aí a gente vai investigar um protesto da certidão de dívida ativa. Protesto penhora, professor, é a mesma coisa, acontece concomitante, a execução fiscal precisa de uma execução fiscal para ter um protesto. Explica para a gente essa diferença de protesto e penhora. Veja, o protesto é uma medida administrativa, não é uma medida judicial, né? A penhora já é uma medida depois da citação que ocorre dentro do processo, onde você vai, por exemplo, fazer a chamada constrição para depois direcionar para um leilão, para você vender aquele bem, ou se for um bem em dinheiro, converter em renda para a fazenda pública. Então, nós temos essa diferença já de índole, uma processual e outra administrativa. Agora, a questão, por exemplo, de efetividade depende muito. Porque eu já vi, por exemplo, protesto, dependendo do devedor, surtir mais efeitos do que a própria penhora. Por exemplo, você vai, por exemplo, pegar uma pessoa física que tem um bem de família, eu posso penhorar, mas eu não vou conseguir leiloar um bem de família. Já se eu pegar a CDA contra essa pessoa e protestar, muitas vezes ela utiliza crediário, financiamento, precisa fazer abertura de cadastro em loja, tal, o protesto vai atrapalhar ela. E ela vai correr para fazer o parcelamento ou pagamento da dívida. Então, o nível de efetividade depende muito. Às vezes, um pode ser melhor, ou outro melhor, dependendo do caso concreto. Agora, há diferença, obviamente, que o protesto é administrativo, não se mistura com a questão processual, que daí seria mais atinente à penhora. Certo. E aí, falando nessa questão de efetividade, né? Eu recebo as reclamações, assim, indagações que eu mais recebo no meu dia a dia profissional, a respeito da preocupação das pessoas com eventual ordem de preferência, porque se a gente for pegar situações, por exemplo, de cobrança de execução fiscal do IPTU, que é uma exceção, né, a questão, o próprio bem ali pode se servir a satisfazer o crédito da fazenda pública, eles ficam com medo de que momento isso pode acontecer. Então, a pergunta é: doutora, então primeiro eles vão na conta, né? Não vão no imóvel. Primeiro eles vão na conta, né? Já preocupado. Primeiro eles vão na conta, depois eles vão no imóvel, né? Não é agora, tem uma ordem. E aí a gente percebe que a legislação coloca lá um artigo que tem, cada inciso tem uma modalidade que isso pode ser feito, mas existe uma ordem de preferência? A fazenda tem que obedecer aquela ordem, dar prioridade a ativos financeiros em conta, ou ela pode escolher aquilo que ela achar mais conveniente ali para a oportunidade? Então, Bia, nós temos dentro da execução fiscal uma preferência, né? Até eu me lembro, quando eu estava ministrando um curso de execução fiscal, inclusive, lá na OAB, lá em Curitiba, na seccional, eu me lembro que tinha um velhinho, um advogado bem velhinho, ele levantou e disse: doutor, eu gostei muito da sua aula, mas a fazenda pública, para mim, é piriguete. Como assim? É piriguete, porque a gente oferece bem imóvel, ela não quer, oferece bem imóvel, ela não quer, ela só quer dinheiro, quer saber só de dinheiro, né? E eu achei engraçado o jeito entonado, né, que ele
acabou argumentando, né, nesse sentido. E o que isso retrata? É que realmente a fazenda pública, o primeiro bem que ela vai buscar é aquele que tem maior liquidez. Qual que tem maior liquidez? Sem dúvida nenhuma, o dinheiro. Então, como o Código de Processo Civil dá essa preferência para você ir primeiro na penhora em dinheiro, é a primeira coisa que a gente vai tentar. Porque se a gente consegue já um penhora em conta bancária e converter em renda, é a forma mais rápida que nós temos para saldar esse crédito tributário. A partir desse momento, você não conseguindo o dinheiro, aí você vai recorrer para bens imóveis, bens móveis, veículos, né? Buscar na declaração de imposto de renda algum bem que de repente passou desapercebido, né? E chegar, por exemplo, no último estágio e buscar a indisponibilidade de bens e a gente vê o que volta nesse retorno, se tem algum bem, alguma ação junto à Bolsa de Valores, alguma coisa em nome do executado. Mas a primeira ordem, obviamente, que a gente segue, então, essa penhora em dinheiro. E daí, até mencionando, Bia, aquela ordem de preferência do artigo 11, para nós, aos olhos do credor, ela é flexível, né? Por quê? Porque a execução corre para o interesse do credor. E já para os olhos do devedor seria mais rígida, né? Que daí você poderia recusar bens oferecidos pelo devedor que não seja interessante para o credor. Porque já não pode esquecer que a gente já tem um título executivo extrajudicial, né? Então, ali a gente já passou de uma discussão, por exemplo, da fase administrativa, já tem a formação desse título e a gente está executando. É só aproveitando o gancho aqui que a gente está falando sobre essas possibilidades do que pode acontecer na execução fiscal e até mesmo parte de defesa, né, o exercício prático ali na execução fiscal, gostaria que o senhor comentasse sobre o curso de execução fiscal. Então, Bia, para aqueles que querem se aprofundar mais nesses temas, que a gente trabalha penhora, a gente trabalha a questão da citação, que a gente trabalha a execução fiscal, fraude da execução fiscal, como foi o episódio passado, é importante a gente se aprofundar, a gente parar e estudar todos esses temas. E a gente montou um curso exatamente para aquele que quer se aprofundar, quer pegar as nulidades, quer trabalhar a favor ou contra a fazenda pública de uma forma mais aprofundada, com mais excelência. Então, nós montamos um curso junto com o Instituto Paranaense de Direito Municipal. O site é IPDM, vai estar aqui no seu vídeo, né? .com.br. Então, o Instituto montou, vende de forma gravada esse curso, e é uma forma de você estudar em casa e se aprofundar nesses temas de execução fiscal. Então, convido todos os interessados para participarem do nosso curso lá com o Instituto Paranaense de Direito Municipal. Imperdível, né? Porque a gente vai ver até o decorrer de finalização desse episódio aqui, quanto pano para manga a gente tem, e as surpresas são diárias, tá? Quando a gente acha que compreendeu o básico, vem aí as novidades, sempre novas possibilidades nos processos, né? E até a gente pegando o gancho um pouquinho com relação à penhora e possibilidades aí dessa ordem de preferência e defesas, né, do contribuinte. Professor, é possível oferecer carta-fiança e seguro-garantia à penhora? Então, isso até virou um tema da moda, né, porque tanto o Código de Processo Civil quanto a Lei de Execução Fiscal equipararam a dinheiro ao oferecimento de carta-fiança e seguro-garantia. Então, é como se tivesse o mesmo status, né? E o que seria a carta-fiança seguro-garantia? Seria como se o crédito, né, aquela garantia, o crédito, fosse afiançado por um terceiro. Normalmente é uma instituição financeira. Então, o que a empresa faz? Ao invés de ela pegar dinheiro, depositar, deixar ali parado durante o trâmite da execução fiscal, ela faz o quê? Pega uma apólice junto a uma corretora e oferece essa apólice como garantia. Obviamente que vai ter requisitos, né? Vai ter que oferecer no valor da dívida, tem um ágio de 30%, deve englobar os honorários, né? Mais uma vez oferecida, ela não precisa, então, despender todo o valor da dívida. Ela só vai pagar o valor do prêmio da apólice. E o Código de Processo Civil deu total respaldo para isso. Então, hoje, muitas empresas, eu que trabalho ali na dívida ativa do Estado, acabam recebendo milhares de seguro-garantia e carta-fiança para segurar,
né, para garantir aquela execução fiscal, enquanto a empresa vai apresentar embargos, vai defender, né, muitas vezes com razão, outras sem razão, né, mas exercia ampla defesa e contraditório na execução fiscal. Então, hoje, a seguro-garantia e a fiança bancária, a carta-fiança, desculpe, são medidas muito utilizadas na execução fiscal. Inclusive, tem muitas empresas que utilizam até dessa possibilidade como estratégia de marketing, né? Para vender esses tipos de contrato aí, fomentar essas negociações no estilo assim, olha a vantagem que você pode utilizar, né? Usam aqueles discursos bem marqueteiros mesmo, até como um novo mercado, né? Um mercado bem presente. E já que o professor trabalha aí do lado da fazenda pública, né, faz parte do seu dia a dia, consegue oferecer para a gente uma visão mais do outro lado, né, que a gente não vê, principalmente eu atuando na advocacia privada. Quais seriam, assim, os maiores desafios, sob a sua perspectiva, com relação à penhora, os desafios da penhora na prática? Então, Bia, nós como advogados públicos, nós tratamos como dois gargalos que nós temos na execução fiscal. O primeiro, a citação, né, que é encontrar o devedor, buscar a sua citação válida, e depois, o segundo gargalo é a penhora. E a penhora realmente é uma saga, né? Muitas vezes a gente vai atrás de bens, vai atrás, não encontra dinheiro através do Sisbajude, não encontra veículo através do Renajude, aí vai para a declaração do imposto de renda, que é o Infojude, não encontra, depois só Deus me ajude para encontrar alguma coisa em nome do devedor. A partir do momento que você encontra, aí uma coisa que deve ser tomado cuidado é a intimação correta. Porque nós temos o quê? A citação do devedor e depois, com a penhora, a intimação desse devedor. Se ele tem advogado nos autos, melhor, porque daí vai ser intimado em nome do advogado, né? Isso é válido. Então, intimou o advogado, considera-se intimação da penhora válida e iniciou o prazo de apresentação dos embargos. O problema é quando ele não tem advogado. Aí você vai ter que encontrar novamente o devedor, e se na primeira vez ele não foi intimado pessoalmente, na segunda tem que ser. Né? E aí fica aquele desafio. Quem assinou foi fulano de tal, ele vai dizer que não conhece, a gente vai dizer que foi o endereço correto, e daí fica aquela briga. Outro desafio é se você penhora imóvel, porque aí a gente não pode esquecer da intimação, se ela é pessoa física, né, do cônjuge. Normalmente a advocacia pública municipal sofre com isso, porque você está executando IPTU, é uma pessoa física, penhora o próprio imóvel onde ele mora, tem que ver se não é bem de família, primeiro. Segundo, além de intimar o contribuinte, tem que intimar o seu cônjuge e depois levar esse imóvel para leilão. Então, vários desafios que a gente tem e a gente tem que olhar os detalhes, porque qualquer detalhe ali vai gerar uma nulidade lá na frente. E aí eu falo, né, Bia, que os maus contribuintes, eles esperam, armam como a chama de cama de gato, né? Que daí você vai levando o processo e lá no momento ele alega a nulidade para você perder todo o processo e ser decretada a prescrição do débito. Então, é um desafio realmente para a advocacia pública e, claro, a advocacia privada ele também vai estar ali sendo desafiado porque ele tem que encontrar uma falha. Ele joga em cima da falha ou, obviamente, ele já tem um vício do crédito tributário que ele vai apresentar o bem e vai alegar embargos. Então, tanto de um lado quanto do outro, tem que ser feito ali um jogo de estratégia para você conseguir derrubar o argumento da parte contrária. Você exemplificou, né, uma hipótese de nulidade, então, para o advogado privado que está atuando ali naquele processo, identifica ocorrência de penhora, é muito importante, né, estar atento à possibilidade de nulidade, como você exemplificou a questão da intimação e toda a parte técnica, né, a sequência de fatos, como eles devem ser feitos no processo de forma legítima, em compasso aí com a legislação. Existe uma curiosidade minha específica com relação se a fazenda pública ela tem preferência, assim, por exemplo, veículo ou imóvel. Existe esse tipo de situação? Então, depende muito, Bia, porque normalmente o imóvel ele tende a ter um valor maior, né? Normalmente, mas nem sempre isso acontece. Às vezes você vai pegar um imóvel, ele é bem de família, daí você já vai ficar nessa discussão.
Se não tiver dentro das exceções ao bem de família, que a própria lei excepciona, você vai brigar contra o instituto que é mais favorável ao contribuinte, né? Então, você tem que ficar muito atento se é vários imóveis, se é um imóvel que o devedor mora, se ele tem outros, né? E, de repente, o veículo, dependendo do veículo, seria mais interessante porque é mais fácil a venda, né? Porque ele não vai morar no veículo, né? Muito difícil, muito raro você ter uma situação assim. Então, nunca vi um bem de família sem o veículo. Normalmente é o bem imóvel. Então, o veículo é mais fácil de alienação. Só que também ele é mais fácil também para ele se desfazer do bem. Então, você vai, penhora, passa lá um tempo, ele embarga, passa 3, 4 anos. Quando você vai mandar para leilão, o veículo não existe mais ou está depreciado, né? Está acabado. Então, depende muito. Eu já tive casos, por exemplo, que eu peguei veículo e a pessoa amava aquele veículo, era de estimação. E ele veio no outro dia parcelar e pagou integralmente o débito. Então, para mim, naquela execução, o veículo foi eficaz, né? A penhora. Porque o que a gente quer? Regularizar o débito tributário. Então, para nós, logrou êxito. Outras situações, o imóvel que a gente pegou era um imóvel bem valorizado, com o qual a gente conseguiu saldar todo o débito, não só daquele processo, mas de todos os processos envolvendo o contribuinte. Então, o que a gente tem? Não tem um segredo, não tem uma varinha mágica ali. A gente tem que ver o processo, estudar, chegando bem, você pegar a matrícula, estudar, ver se não tem nenhuma hipoteca, se não tem nenhuma penhora pré-existente que vai atrapalhar o teu leilão, né, que não vai sobrar nada, cuidar das intimações, e de repente o veículo ali, numa situação concreta, pelo valor do débito, pela característica do devedor, que a gente estuda muitos devedores, que ele é apaixonado por carro, muitas vezes gosta de carro antigo. Se você pegar um carro antigo dele, ele vem e paga todo o débito dele. Então, a gente tem esse tipo de estudo, muitas vezes personalizado, que a gente consegue lograr êxito na penhora de certos veículos. Porque às vezes a ameaça da aplicação, né, do instituto, vai penhorar. O contribuinte arruma um jeito de pagar o débito, né? E até o professor falou sobre a questão do parcelamento. Em todas as situações que eu tiver uma penhora, se o contribuinte ele aderir um parcelamento, ele vai desfazer essa penhora. Então, o parcelamento, ele vai paralisar o processo, porque ele é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. E isso já surtiu muita polêmica, assim, porque o contribuinte, a partir do momento que ele tem uma penhora, ele vai correr, né, quando ele quer regularizar, ele vai o quê? Parcelar. E aí, ao momento que ele etabula esse parcelamento, ele quer a liberação daquele bem. Então, ficava uma briga processual, muitas vezes, porque o advogado público não queria liberar a garantia. O advogado privado queria bater, não, mas eu regularizei, então você tem que liberar. Muitas vezes é uma penhora de dinheiro, que era um dinheiro que ele queria utilizar, às vezes até para pagar a parcela, né, daquele parcelamento. Só que aí veio uma decisão do STJ, eu anotei aqui para vocês, que é o tema 1012. Eu utilizo bastante, mas não decoro o número, né? Embora seja formado em contabilidade, eu não sou muito familiarizado com os números, mas com as letras. Enfim, mas esse tema 1012, o que o STJ falou? Se o parcelamento foi posterior à penhora, fica como está. A única coisa que é possível é, por exemplo, num acordo entre credor e devedor, pegar aquele valor que foi penhorado, se for em dinheiro, e abater do parcelamento. Isso é possível. Se não houver concordância, fica lá no processo suspenso, até o pagamento total. Agora, se o parcelamento ocorreu antes da penhora, aí a penhora deve ser liberada para o executado, porque daí ela ocorreu quando o crédito já estava com a sua exigibilidade suspensa. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado especial, é olhar a data que ocorreu a penhora. Normalmente, quando tem o cisbajude, eu olho sempre naquela coluna ali do lado esquerdo, né, que tem, que diz a data que ocorreu determinada penhora, e ali você vai ter várias datas. Então, é possível, naquela forma reiterada de penhora, que parte dela ocorreu antes do parcelamento e parte ocorreu depois. Então, você tem que fazer essa conjugação de datas para você saber o que vai ser liberado e o que você não é obrigado a liberar. Isso é muito importante, porque às vezes a tomada de decisão do parcelamento considera a liberação. E aí, imagina, adere o parcelamento, não libera a penhora por falta de instrução desses detalhes aí,
coisa inclusive que o professor aborda, né, de forma aprofundada no curso. Já foi feito aqui o convite, reiteramos, porque de fato execução fiscal é um tema super polêmico e presente assim na vida de todo mundo. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar alguma aula, gente, vocês têm algum parente na família que tem uma execução fiscal? É coisa, é coisa do brasileiro ter uma execução fiscal assim no bolso para contar na história, pelo menos, que um dia sofreu um processo dessa natureza, né, professor? Todo mundo na vida ou vai ter um Fusca ou vai ter execução fiscal, um dos dois, né? É isso mesmo. Então, se você gostou do episódio de hoje, muito obrigado por sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado dos próximos episódios que a gente vai gravar aqui, que vão ficar disponíveis, assim você já é notificado quando eles forem disponibilizados. Lembrando que nós estamos, né, no YouTube e também no Spotify. E deixe também comentários com sugestões. Esse projeto é feito para vocês, para atender a demanda de vocês. Então, a participação de vocês é essencial, tanto nas curtidas como comentários, mas principalmente sugestões de temas, que uma hora a nossa criatividade aqui esgota. Então, a gente tem algumas ideias de temas para trazer aqui para vocês, mas sempre estamos abertos a sugestões de temas que vocês consideram relevantes, que gostariam que a gente batesse um papo aqui, né, professor? Com certeza, é importante vocês participarem e trazerem também essas informações. Às vezes vocês querem um tema que preferem um aprofundamento, que vocês querem uma explicação melhor, ou que vocês querem, de repente, um convidado, né? O nosso programa aqui é super democrático, né, Bia? Com certeza. A gente sempre vai trazer novidades para vocês, porque a ideia é compartilhar a informação, nunca guardar somente para nós. É verdade. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Até o nosso próximo episódio e ficamos por aqui. Um abraço. Um grande abraço para todos. Até o próximo episódio.